Quando a gente fala em evolução, a primeira coisa que vem à cabeça é a seleção natural, né? A sobrevivência do mais apto. Só que essa é só uma parte da história. A outra metade, que é uma força igualmente poderosa, é totalmente governada pelo puro acaso. Isso muda a nossa visão sobre a evolução de um processo que parece ter uma direção para onde a sorte, na verdade, tem um papel decisivo. Vamos mergulhar nessa força silenciosa, a deriva genética. A ideia de que a evolução é uma grande competição, onde só as melhores características sempre vencem, parece fazer muito sentido. Mas será que é sempre assim mesmo? A resposta para isso revela uma complexidade no processo evolutivo que é simplesmente fascinante. Pois é, às vezes sobreviver e passar os genes adiante não tem nada a ver com ser mais forte ou mais rápido. Tem a ver com estar no lugar certo, na hora certa. A sobrevivência pode ser literalmente uma loteria. E essa força, esse elemento de sorte na evolução, bom, ele tem nome e um mecanismo bem conhecido na biologia. A gente está falando da deriva genética. Basicamente, é a flutuação na frequência dos genes ao longo do tempo por causa de eventos totalmente aleatórios. O nome já diz tudo, né? Derivar é ir sem um rumo definido. Não é a seleção natural escolhendo um caminho. É a sorte embaralhando o baralho genético a cada nova geração. Matematicamente, o processo se parece muito como uma série de lançamentos de moeda. Pensa assim, se existem duas versões de um gene, tipo cara ou coroa, o puro acaso determina qual delas vai ser passada adiante. A cada geração acontece um novo sorteio, e os resultados podem mudar drasticamente as proporções simplesmente por sorte. Só que o impacto dessa roleta genética não é o mesmo para todo mundo. Tem um fator que é absolutamente crítico para determinar o quão poderosa a deriva genética pode ser. Então, o pulo do gato é este. Em populações com milhões de indivíduos, os efeitos do acaso meio que se diluem. É como lançar uma moeda 1 milhão de vezes. O resultado vai chegar bem perto de 50% para cada lado. O acaso tem pouco poder para mudar o cenário geral. Agora, em grupos pequenos, a história é outra, completamente diferente. Lançar uma moeda só 10 vezes pode facilmente dar 8 caras e 2 coroas por puro acaso. Da mesma forma, numa população pequena, um gene raro pode desaparecer ou se tornar o único que existe em poucas gerações sem ter nenhuma relação com sua utilidade. Mas a situação fica ainda mais complexa. Olhar só o número total de indivíduos pode enganar e muito. Vamos imaginar uma população com 100 animais. Parece um número razoável, certo? Mas e se, como este exemplo mostra, a proporção de machos e fêmeas que de fato se reproduzem for extremamente desigual? Isso nos leva a um conceito essencial. Para a genética, o que importa não é o tamanho total, mas o tamanho populacional efetivo. Ou seja, o número de indivíduos que realmente contribuem com genes para a próxima geração. É o tamanho que a população parece ter do ponto de vista da deriva genética. E aqui está o resultado surpreendente para o nosso exemplo. Uma população de 100 indivíduos, com 10 machos e 90 fêmeas se reproduzindo, tem um tamanho efetivo de apenas 36. Geneticamente, ela se comporta como uma população minúscula, perdendo diversidade a uma velocidade alarmante, como se tivesse apenas 18 casais reprodutores. Mas como é que as populações ficam tão pequenas na natureza a ponto da deriva dominar o cenário? Existem 2 eventos clássicos que ilustram esse poder de forma dramática. Imagina uma garrafa cheia de bolinhas de gude de várias cores. Se a gente virar a garrafa, só algumas passam pelo gargalo. Não são necessariamente as melhores bolinhas, apenas as que, por sorte, estavam na posição certa para sair. É exatamente isso que acontece com os genes durante uma epidemia ou um desastre natural. E este animal é talvez o exemplo mais famoso disso. Os guepardos passaram por um gargalo populacional tão severo no período Pleistoceno que a espécie inteira hoje sofre as consequências. Os guepardos são 97% geneticamente idênticos entre si. Para colocar isso em perspectiva, essa similaridade é maior do que a que a gente encontra em ratos de laboratório criados para serem idênticos. Essa uniformidade os torna extremamente vulneráveis a doenças. A sorte salvou a espécie da extinção, mas a deixou numa situação genética muito perigosa. O outro evento é o efeito do fundador. Ele acontece quando alguns poucos indivíduos colonizam uma nova área. Eles levam consigo apenas uma pequena amostra da variedade genética da população de origem. Este diagrama ilustra o conceito de forma brilhante. A nova população pode ter frequências de genes muito diferentes da original. Não porque eram melhores para aquele ambiente, mas simplesmente porque foram os genes que, por acaso, embarcaram na jornada. Um exemplo real e fascinante nos leva a este lugar na Tanzânia.
Um ambiente isolado que se tornou um laboratório natural para observar o poder combinado desses efeitos. Quando populações ficam pequenas e isoladas, seja por um gargalo ou pelo efeito fundador, uma consequência quase inevitável surge, com um custo biológico altíssimo. Os leões da cratera de Ngorongoro são um caso clássico. A população deles já era isolada e pequena, um efeito fundador. Em 1962, uma praga de moscas reduziu o grupo a apenas 10 a 15 indivíduos, um gargalo severo. O resultado foi um aumento dramático do cruzamento entre parentes. E isso leva à depressão endogâmica. Todo mundo carrega genes recessivos que podem ser prejudiciais. Em populações grandes, é raro que parceiros com o mesmo alelo raro se encontrem. Em populações pequenas e aparentadas, essa chance dispara, resultando em filhotes com problemas de saúde, malformações e menor chance de sobrevivência. Compreender tudo isso nos leva diretamente aos desafios complexos que a gente enfrenta hoje na conservação de espécies ameaçadas. E a solução não é tão óbvia quanto parece. Se o problema é a endogamia, a solução parece simples: trazer indivíduos de fora para aumentar a diversidade, certo? Nem sempre. Isso pode causar o problema oposto, a depressão exogâmica. Cruzar indivíduos de populações muito distantes, que evoluíram em ambientes diferentes, pode quebrar combinações de genes que estavam finamente adaptadas às condições locais, gerando descendentes menos vigorosos. E aqui fica a questão final. A conservação é um ato de equilíbrio delicado. A gente precisa de diversidade genética para adaptabilidade, mas a deriva pode eliminá-la em populações pequenas. Entender que a evolução é essa dança entre a seleção e o acaso é fundamental para tomar as decisões corretas, sabendo que no jogo da vida, a sorte pode a qualquer momento mudar todas as regras.